Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e presidente do Instituto AFIA. Nessa segunda parte, nós vamos continuar a conversa sobre como a inteligência artificial e outras inovações já estão transformando a saúde. E vamos falar também de investimentos, vamos falar das diferenças e semelhanças entre Estados Unidos e Brasil. Bem, tudo que já está transformando a saúde mundo afora. E eu tenho novamente comigo aqui 3 convidados muito especiais, diretamente dos Estados Unidos. O Amit Garg, que é cofundador da Tal Ventures e investidor em inteligência artificial aplicada à saúde no Vale do Silício. Larissa Maranhão, executiva de tecnologia e integrante do time fundador da Brex, com ampla experiência em crescimento, operações, expansão internacional. E o Henrico Carbone, que é General Partner da Reaction e da IKJ Capital, além de líder do Fundo de Inovação em Saúde do BNDES. Larissa, Henrico, Amit, muito obrigado novamente pela presença aqui no ExpertCast. Larissa, eu vou começar por você agora. A gente falou um pouquinho aqui da Brex no primeiro episódio, falamos de saúde, o Henrico trouxe aqui a semelhança entre o setor financeiro, o setor de saúde, falamos também das revoluções que ainda precisam acontecer no setor da saúde, e aí eu queria fazer mais uma vez a ponte e o gancho aqui entre saúde e o bolso, né? E aí você falar de toda a sua experiência da Brex e fazer essa ligação aqui entre saúde e o seu bolso. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito das inovações nos 2 temas. Perfeito, e obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. Falando um pouco de Brex, é uma empresa global, baseada nos Estados Unidos, mas é um orgulho brasileiro. Os nossos 2 cofundadores são o Henrique do Bugra e o Pedro Franceschi. Fundaram a Brex em 2017. Alguns meses depois, eu me formei na faculdade, me juntei a eles na parte no time fundador, e a gente está aí há quase 10 anos nesse mercado. O que a gente faz? A gente começou sendo uma empresa de cartão corporativo para startup. Startup tinha muito dinheiro que eles levantam, mas ninguém dá um cartão porque, como é uma empresa nova, não tem histórico de crédito. E aí a gente falou, vamos criar um cartão que dá um limite baseado em quanto dinheiro a empresa levantou, e aí vamos criar funcionalidades que vão, addressing os principais dores de uma empresa no dia a dia de tomar conta e gerenciar finanças. Hoje em dia, a gente serve qualquer tamanho de empresa, desde startup, lá só com 2 fundadores, até empresa pós-IPO. Hoje tem mais de 300 clientes que são empresas públicas. A gente é a melhor ferramenta para servir essas empresas globalmente. E o que é que a gente oferece? Além do cartão corporativo, uma solução muito completa de expense management e conta de banco também. E a nossa ideia é justamente assim, a sua competência principal é vender o seu produto, né? Nossos clientes são corporativos, então estou falando do cliente, no caso, uma empresa. Mas gerenciar suas finanças para uma empresa uma questão de vida ou morte. E é uma que pode, assim, tomar muito do seu tempo, muito dos seus recursos humanos, muito assim, estresse, dor de cabeça para o próprio funcionário que precisa todo mês fazer um expense report, juntar todos os recibos. Aí tem gente no time de finanças de uma empresa normal que vai só assim atrás dos recibos, passa muito tempo para fechar os livros de contabilidade. E o que a gente queria fazer, assim,
essa parte, sim, é muito importante. Eu digo vida ou morte, mas assim, num contexto, obviamente, não da saúde que a gente fala, mas da saúde financeira mesmo de uma empresa. E o que a gente acha que isso precisa ser o mais automático possível. Existe hoje um trade-off muito grande entre velocidade com que você consegue resolver esse gerenciamento das suas finanças com a quantidade de controle e visibilidade que você consegue ter, porque ninguém quer gastar além da conta, ninguém quer, assim, quando a empresa vai crescendo muito, tá vulnerável à fraude interna, né, gente usando o cartão indevidamente, e a Brex queria justamente quebrar esse paradoxo e falar, não, você vai ter velocidade e controle, e a gente vai lhe ajudar a automatizar o máximo possível para que você use o seu tempo, o seu dinheiro e os seus recursos humanos ou não, com a sua competência principal. Então, isso é o que a gente faz. Fantástico. Acho que a gente vê aqui alguns cenários até para aprendermos na área de saúde. É muito bacana ver uma empresa aqui fundada por brasileiros crescer e alcançar uma escala global em números impressionantes, né? Então, vou passar para o Amit aqui para ele reforçar essa associação, porque ele ali já há muitos anos acompanhando de perto crescimento de empresas de saúde nos Estados Unidos. Então, eu queria ouvir um pouco você também, Amit, sobre esse tema e, ao mesmo tempo, saber de você um olhar para frente, né? Quais são as tendências mais promissoras que você enxerga para transformar o setor de saúde nos próximos anos? Claro. Só antes de responder um pouquinho, eu acompanhei o crescimento da Brex desde o começo. Antes dos dois cofundadores terem começado, eu lembro que eu tive uma conversa com eles também estudaram aqui na Stanford. Eu sei que leva muito suor, muito sangue para criar uma empresa do porte, do sucesso da Brex. Então, Larissa, você e o time estão de parabéns. É um marco muito bonito do que o brasileiro pode fazer, né? Eu até falo para os americanos que Brex é Brazilian Exchange, por isso que eles colocaram o nome de Brex. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu brinco um pouquinho aqui falando que é. Mas, enfim, falando um pouquinho aqui da minha visão, né, Gustavo, eu comecei esse fundo chamado Tal Ventures, tem 7 anos, eu estou aqui no Vale do Silício há 27 anos, e eu tive muito a bênção de poder ver várias empresas crescerem, tanto de saúde como fora da saúde. Eu comecei minha carreira na Google, quando ainda era uma empresa privada, tecnicamente privada, e vi ela decolar e virar o que virou hoje, de um certo ponto, né? O que acho que é fundamental quando você vê saúde, né? Saúde digital, é que há outras empresas agora, nos últimos 5 a 6 anos que estão sendo criadas, que têm essa mesma trajetória de sucesso, né? Que a Brex teve, que a Google teve, que todos esses marcos que a gente fala, né? A saúde, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como em várias partes do mundo, é um sistema lento. É um sistema onde há marcas grandes, mas são marcas antigas, né? Você vê os convênios, você vê os hospitais grandes, você vê as operadoras, você vê todos esses marcos que existem, são geralmente mais de 50 anos, né? Você raramente vê alguma coisa que foi criada nos últimos 5 anos. Mas eu estou vendo isso agora. Eu estou vendo isso cada vez mais, empresas que são criadas, que estão crescendo não 1 ou 2x de receita, mas 10 vezes ano a ano de receita. Que é inacreditável. São empresas, basicamente, de tech, em termos de crescimento, com talvez 90% de margens na receita, que já atingem EBITDA positivo depois de 3 ou 4 anos, que conseguem levantar não 10 ou 20 milhões de dólares, mas 100, 200 milhões de dólares, né? Rodadas grandes, valorizações grandes, negócios grandes, né? Então, a saúde digital amadureceu. O que era, talvez, uma semente 10 anos atrás, agora virou uma árvore. É uma árvore que está dando frutos, e esses frutos estão dando outras sementes que estão dando outros frutos, né? Para continuar com essa metáfora. Então, eu tenho um otimismo muito grande. Eu tenho ceticismo quanto a muitas coisas, mas eu tenho um otimismo muito grande no que o empreendedor pode fazer.
E é como colocar uma alavanca no chão e mover o mundo, né? E o que a gente está conseguindo fazer em saúde digital agora é mover o mundo numa velocidade surpreendente. A papelada aqui nos Estados Unidos é a pior do mundo. A gente gasta 1/3 dos nossos custos de saúde em papelada. Só para colocar uns números, né, umas cifras aqui, a gente gasta mais ou menos 4,5, 4,8 tri de dólar em saúde. Quase 20% do PIB. 1/3 daquilo, você está falando quase 1,6 tri de dólar. É maior que o PIB que qualquer outro país, quase qualquer outro país do mundo. É um absurdo total. E é uma indústria que geralmente jogou pessoas ao invés de produtos ou plataformas nos problemas. E agora eu estou vendo cada vez mais produtos e plataformas, eficiências, que vai causar também muitas mudanças aqui em termos de como o trabalho, o trabalhador é visto, né? Então é um outro assunto talvez, mas eu acho que isso vai ser bom para todos nós como pacientes. É brilhante, Amit. Tem vários pontos que você trouxe aqui, né? Falando até dos 3 Ps, e a gente, durante muito tempo, deixou, acho que especificamente as pessoas muito de lado. E muito ali também do usuário, a experiência do cliente. Você citou as operadoras. Quando a gente fala de operadoras, né? Você quer juntar, e aí é algo em comum, Estados Unidos e Brasil, né? Você fala das operadoras de saúde, o paciente está insatisfeito, o médico está insatisfeito, a clínica está insatisfeita, o hospital está insatisfeito, e a operadora também está insatisfeita, porque virou um ciclo, infelizmente, vicioso. Não está bom para ninguém, né? Então, um lado vai achar, a operadora está ganhando dinheiro, a operadora vai, puxa, mas eu sofro um monte de fraudes, uso indevido, uso excessivo, e acho que aí está um grande ponto que a gente está citando aqui hoje, de um grande espaço para inovação, assim como a Brex encontrou esse belo espaço e o ocupou muito bem e expandiu. Tem várias startups em saúde, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que podem também encontrar esse espaço. Eu vou passar aqui para o Henrico, depois quero ouvir vocês dois também, Amit e Larissa, a respeito de startups em saúde, né? O que para quem está nos ouvindo e tem, na comunidade de inovação em saúde, tem muitos fundadores de startup, empreendedores em startup e pessoas que querem empreender. Para quem tem uma startup em saúde ou pretende ter uma startup em saúde, o que a torna atraente para um investimento, seja aqui no Brasil, seja de capital americano? Vou começar por você, Henrico, aí, por toda a experiência que você tem, para você nos falar um pouquinho mais, né? Quais métricas, características vêm ganhando mais importância? Ótimo. Pô, eu acho... assim, o que eu acho que é super interessante, só tentando também fazer um paralelo aqui com o Brex, né, essa questão de que às vezes as questões mais simples, né, do setor de saúde acabam sendo, né, o edge de entrada para um negócio muito maior que revoluciona, né, ou tem o potencial de revolucionar, né, várias dessas coisas, né. Eu acho que eu vou pegar um exemplo aqui dos Estados Unidos e tentar transferir ele para o Brasil, né? Para mim, uma das empresas mais underrated, né, aqui dos Estados Unidos é uma empresa chamada General Medicine, né, que é fundada pelo T.J. Parker, né, que era o ex-fundador da PillPack e que agora está lá no Matrix, né? Eles são investidores com a gente na Mevo. Mas, basicamente, a premissa da General Medicine assim, um negócio tão simples, né, que é basicamente mostrar o preço de qual é o procedimento que você vai fazer usando o seu plano de saúde ou pagando à vista, né? Que isso é uma revolução para o mercado americano, que eu acho que é difícil para a gente entender no Brasil, né? Porque no Brasil ou você pode usar, ou você não pode usar, né? E aí você tem o reembolso depois, que vai ser um pedaço em geral do que você vai pagar. Mas aqui nos Estados Unidos, né? Você não sabe, quando você entra no hospital, você não sabe quanto você vai pagar. Pode ser 1.000, pode ser 10, pode ser 0, né? E essas contas demoram, né? Demora 2, 3 anos, e, efetivamente. Então, a premissa da General Medicine foi essa, de mostrar o preço de cada procedimento, né? E viabilizar para o paciente poder acessar um especialista sem passar pelo primary physician, né? Que esse, em geral, é um requisito aqui do mercado americano. Eu acho que isso, para o mercado brasileiro, né? Assim, transferindo isso daí, dessa questão de facilidade para o mercado brasileiro, né, sempre, né, o que foi a dificuldade, né, o development, né, no Brasil, putz, a gente não tem tanto developer, a gente não tem infraestrutura, não dá para fazer API para conectar com TASI, com MV, com todos os sistemas, então sempre essa questão, né, de tecnologia era barreira, né, e hoje, né, com AI, essa
tecnologia, né, esse muro ficou muito mais baixo, pelo menos, né, nesse sentido. Então, a questão que a gente tem visto, né, e que tem interessado a gente bastante, que vários fundos de venture capital têm feito, e que era meio que palavrão no Brasil, né, no Brasil, putz, eu tenho que construir uma clínica, eu vou ter paciente, vou ter uma questão física para ir junto com a minha tecnologia, né, vou fazer usar a tecnologia para fazer um funil gigante online e transferir, eventualmente, né, o custo de aquisição muito mais baixo para eu ter um LTV com aquele paciente maior, né? E os fundos de venture capital no Brasil tinham uma dificuldade grande. Não, eu só investir em tijolo, eu não investo em tijolo, né? Venture capital é um negócio de investir em tecnologia, o triple, double, por aí vai, né? E hoje, na verdade, inverteu isso, né, um pouco, porque a grande questão hoje, né, de você diminuir o custo de aquisição, né, de pacientes, né, não vou falar de clientes aqui em medicina, mas também somos clientes, né, nesse sentido, eu acho que hoje é o grande, né, é o grande desafio, né, e a tecnologia que vem por trás, né, ela ficou mais simples de ser desenvolvida. Então, essa é uma coisa que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, que eu acho muito interessante, esse roll-up, né, de clínicas físicas, né, ou de clínicas tradicionais, né, com um overlay de tecnologia super inovador, né, para ligar todos os sistemas, melhorar o care, né, ser um acompanhante por paciente quando ele não está no consultório, que é a maior parte do tempo, né, e de como você eventualmente utiliza essa tecnologia acoplada, né, a esse uso tradicional, né, de medicina. Para mim tem sido uma tônica muito interessante tanto aqui quanto no Brasil, né, mas é um negócio que eu acho que demorou mais para as pessoas se conscientizarem de que isso era um negócio interessante no Brasil, porque não dava para crescer, mas a gente tem, né, vários investimentos no nosso portfólio, tipo como Oia, como Genial Care, etc., que tem clínicas físicas, mas usam a tecnologia para dobrar, triplicar faturamento ano a ano. Nós já tivemos aqui no ExpertCast, inclusive, investidas de vocês, né? Você citou aqui a Oia, nós tivemos, bem no começo do ExpertCast, no primeiro ano, um episódio sobre inovações na saúde da mulher. E aí recebi a Stephanie aqui para falar sobre tudo que elas têm feito lá, muito bacana. E antes da gente passar para o papo rápido, né, que é uma tradição aqui no final do ExpertCast, eu queria uma mensagem final de vocês três aqui, para quem está nos ouvindo, assistindo, a respeito desses novos cenários positivos, né, na visão de nós quatro aqui, com tantas transformações para melhor, trazidas pela inteligência artificial. Então, vou começar pela Larissa, depois passo para o Amit e para o Henrico. Um setor que eu adoraria ver um foco maior, assim, acompanhar o que acontece, principalmente com revolução de AI, é o mundo de home care. Eu tive uma bisavó que viveu até os 100 anos, morava com a gente. Hoje em dia, assim, a gente está vivendo cada vez mais. O Brasil tem uma cultura grande de ter a família perto, né, enquanto que, às vezes, nos Estados Unidos é mais popular colocar assim, que chama assisted living. E eu acho que tem uma oportunidade grande em olhar, assim, o que é que já está na casa de todo mundo e tentar melhorar esse home care através de, assim, hardware que todo mundo já tem, coisas que todo mundo já usam, do que de tentar desenvolver um hardware do zero. Eu adoraria ver mais o que acontece aí nesse segmento. Muito bom. Está aqui também um bom tema para a gente explorar aqui, porque Pois é. Tem várias inovações nesse setor e, felizmente, eu diria, muitos de nós precisaremos desse tipo de cuidados depois, né? E até um livro que eu deixei que eu sugeri na newsletter do ExpertCast, eu geralmente trago também alguma sugestão de leitura, de filmes, foi um livro do Atul Gawande, chamado Mortais. Não sei se vocês conhecem, ele é um médico americano de origem indiana que está em Boston e escreve ali sobre esses momentos, não diria momentos finais da vida, mas
depois, geralmente, o diagnóstico de uma condição muito grave, Sim. Seria isso aí, esses últimos anos de vida, e como que a medicina, até hoje, trata isso muito numa linha curativa excessiva, na visão dele, né? E que a gente vai precisar muito desses cuidados como home care, então recomendo essa leitura aqui também ao vivo. Deixa eu passar para o Henrico e depois para o Amit poder encerrar. Eu concordo com a Larissa, eu acho que esse é um tema super interessante. Eu acho que do meu lado, tem uma coisa que a gente tem visto, né, muito uso de AI, né, no que os americanos gostam de chamar, e no Brasil a gente vê bastante, né, nesse high impact, low hanging fruit, né, que são essas empresas, né, usando AI para diminuir fricção, pré-aprovação, despesas, RCM, por aí vai. Mas eu acho que a gente ainda usa muito pouco AI, né, no dia a dia do médico, né? Você tem talvez Open Evidence, né, que putz, é uma empresa que, sei lá, acho que no ano passado os caras participaram de 100 milhões de diagnósticos de pacientes únicos aqui nos Estados Unidos, 1/3 da população já foi impactada por Open Evidence, mas a tecnologia é ruim, né? Assim, eu não sei qual que é a visão geral de vocês sobre Open Evidence, mas eu acho que é um wrapper de ChatGPT um pouquinho melhorado. Então, acho que tem muito a evoluir nesse sentido, né? Nessas ferramentas para ajudar o médico no diagnóstico, ajudar o acompanhamento do paciente, etc. Usando AI, eu sou um ávido utilizador do Claude, até acho que o Claude é super desafiador de você usar e tomar muito conselho do Claude, etc. Mas eu acho que aí é onde eu acho que a gente vai ter muita evolução nesse sentido e quando a gente tiver, isso daí vai ser transformacional para o setor de saúde como um todo. Excelente, Henrico. E agora o Amit, para a gente poder fechar e passar para o papo rápido final. Eu vou falar uma historinha aqui. Eu tive que fazer uma ressonância uns anos atrás e eu costumo fazer a grande maioria aqui na Stanford, que é a faculdade, fica por perto, minha esposa trabalha aqui também. Eu fui olhar o preço lá, você fala, não sei, não sabemos. Depois que você fizer o teste, a gente fala. Falei, ok, me dá uma estimativa pelo menos, né? Também não sabemos, não podemos te falar. O range entre $1.000 e $20.000. Mas sim, exatamente. Mas enfim, eu fiz um pouquinho mais de pesquisa, fiquei sabendo do preço, tal. Aí eu fiz algumas ligações, liguei para um outro centro aqui privado, que fica um pouquinho de distância, e eles me ligaram outro preço, metade do preço. Eu falei, ok, por que eu não faria lá? Mas aí tá o detalhe, os dados que aquele outro centro privado mandaria para o meu médico passaria por um labirinto. Então eu falei, não, vou deixar tudo aqui na Stanford, até porque o seguro vai pagar, né? O preço está mais alto, mas é o seguro que vai cobrir a grande parte disso, etc. Faz sentido, né? Vai ficar tudo dentro do mesmo sistema, tudo bem, eu fiz lá. Aí eu pedi para eles me mandarem compartilhar os dados comigo, né? Os dados são meus, não pertencem a mim. Uhum. Fala, sim, mas você não é consciente o suficiente para gerenciar os seus próprios dados, né? Você talvez não sabe o que é isso. Então, aqui está um formulário de 8 páginas, por favor, assine em duplo em todos eles. A propósito, você tem que imprimir isso e devolver aqui em pessoa. Mas se você quiser, você pode mandar um fax para a gente. Tá aqui o famoso fax do Henrico, tá? Eu falei uns palavrões na minha cabeça e falei, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, para que tudo isso? Deveria ser um formulário de 1 página, vocês já sabem, vocês já têm minha autorização, deveria tudo vir aqui para mim. Eu falo, não, mas é regulamentação, é tradição, é para o seu próprio bem, etc. Enfim, tudo bem, eu assinei, aí veio 2 semanas depois um CD, aqui em casa, com os meus dados. Eu falei, CD? Eu não tenho nem leitor de CD mais. Então, agora a gente tem um leitor de CD em casa. Isso é uma história verídica. Não tô inventando nada do que eu falei. Sim. E o que eu queria citar com essa história, que é uma história minha, mas é uma história comum a milhões, talvez bilhões de pessoas, sério. Que cada problema que eu falei agora aqui, cada problema é uma empresa gigantesca para ser criada. E nós, pelo menos aqui em Natal, investimos em várias empresas tentando resolver cada parte dessa solução. Perdão, desse problema, criando uma solução. Fica aqui o meu desejo, o meu voto de que inteligência artificial possa fazer uma melhora significativa na minha própria vida.
Que não seja uma coisa que a gente está construindo daqui a 20, não é 30, nada 100 egoísta, anos, que seja daqui a uma visão até meio você, egoísta. Mas é uma isso, melhora né? para todo mundo e uma melhora para mim também. É o que todos queremos, né? E parece, o que você disse agora muito bem, né? Às vezes alguém fala assim, puxa, mas eu vou fazer só isso. Esse só isso é uma transformação gigantesca na saúde. Se a gente pega... E olha a inteligência artificial, e aí talvez eu deixe minha mensagem final aqui também. Eu vejo aqui como médico, como radiologista, a inteligência artificial começou muito ali na radiologia. E o foco de todas as startups naquele momento eram detectar nódulo pulmonar, detectar câncer de mama, detectar hemorragia numa tomografia de crânio. Estava todo mundo atacando aquilo, enquanto tem, e acho que agora mudou muito, porque tem toda uma parte ali do pré-atendimento ou do pós-atendimento, e aí, de novo, gestão do ciclo da receita, resolver essa parte de uma pré-consulta de quanto vai custar o que vocês estão trazendo aqui, né? Comparar preços de duas coisas. Então, tem muitos cenários aqui de transformação com IA na saúde. Antes da gente fechar, eu vou passar para o tradicional papo rápido aqui com vocês três. São perguntas e respostas diretas, rapidinhas, com dicas para os nossos ouvintes e espectadores e também para eles poderem conhecer um pouco melhor vocês três. Vou começar pela Larissa, perguntando uma dica cultural. Quando falo cultural aqui, Larissa, leia-se, pode ser um livro, uma série, um filme, uma viagem, algo que tenha te marcado. Começo com você e depois passo para o Amit e para o Henrico. Acho que uma coisa que tem me surpreendido recentemente é que a Bíblia, que é um livro mais influente da humanidade, é um dos livros que é lido em menos profundidade hoje em dia, inclusive por pessoas que eu considero extremamente inteligentes. Então, acho que tá na minha cabeça esses últimos tempos, vou recomendar a Bíblia. Muito bom, muito bom. Boa recomendação. É a segunda recomendação da Bíblia aqui. Tivemos uma com meu xará, o Gustavo Kuster, um tempo atrás, também trouxe a mesma recomendação. É? E você agora e depois o Henrico. Eu primeiro? Depois o Henrico? Pode ser você primeiro, isso. Eu não achei que você chama o Henrico. Então posso falar. O Henrico tá com a resposta ali na ponta da língua, aí depois você. Não, porque é que a Bíblia é uma resposta pouco usual, né? Mas eu pensei num pouco usual também. Que eu tô exatamente nessa maratona, que é ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Que eu acho que, assim, é um livro que também tem tudo a ver com saúde, né? Porque ele vai para uma clínica, né, nas montanhas para se tratar. Teoricamente ele vai ficar lá algumas semanas, acaba ficando 7 anos, né? O único problema é que eu tô na página 300 e o cara ainda tá nos primeiros 90 dias, então não sei como é que vai ser o final. Mas quem quiser, é um bom desafio para entender o cuidado de saúde, como definir doença e como definir o comportamento, né, das pessoas saudáveis e doentes. É um livro bastante interessante. Legal, Henrique. Eu comecei a ler A Montanha Mágica, confesso que eu parei, preciso retomar. E eu tive na Suíça, exatamente, lá em Davos. Eu já tive em Davos algumas vezes, e eu subi, inclusive, cheguei no ponto ali onde tinha um antigo sanatório, no Bangkok, que está no livro, né? Então, fui ali. Segundo ponto interessante é que tem um livro, não li ainda, mas está na minha lista de leitura aqui, chamado Tudo é Tuberculose, do John Green. E é uma obra narrando a história da doença, que, bem, tem mais de 1 milhão de mortes por ano por tuberculose ainda, mesmo uma doença completamente curável, né? E último ponto rápido, antes de passar para o Amit, você citou aqui que está na página 300 e ainda está nos primeiros dias. Eu estou lembrando de uma história do meu filho, gosta bastante de ler. Eu tinha voltado de uma dessas feiras do livro, que eu vou às vezes aqui em São Paulo, comprei um monte de livros, e aí ele viu ele gostava muito de pescar naquela época, e ele viu O Velho e o Mar. Aí viu um peixe ali na capa, falou, vou ler esse livro. Pegou ali da pilha e leu o livro praticamente numa sentada, assim, sabe? Mas no outro dia de manhã eu falei, aí Gabi, você gostou do livro? Ele falou, pai. E ele tinha, acho que, 9 anos, né? Pai, o cara passou 100 páginas para pescar um peixe. Então é mais ou menos o que você está enfrentando aí na Montanha Mágica. Exatamente.
Deixa eu passar para o Amit agora para pegar a dica dele. Tem tantos livros bons, eu não consigo escolher um. E eu vou querer recomendar uma ferramenta. A gente falou um pouquinho do Claude, do ChatGPT, do Gemini, tem tantas outras aí. A minha recomendação seria usar elas no dia a dia. Porque abre a cabeça, realmente, né? Você vê o que o sistema de busca, Google, Yahoo, etc., deram acesso à informação. Wikipedia deu acesso à informação. A internet deu acesso à informação. Essa nova evolução dos LLMs abre ainda muito mais. Eu consigo fazer pesquisas tão mais rapidamente agora, eu consigo associar os meus pensamentos aos pensamentos de outros tão mais rapidamente. Então, para mim, tem sido uma dádiva, realmente. E eu encorajo todos a continuarem investindo na própria educação. A educação não acontece só quando a gente está na escola. A grande parte dela acontece fora. Acontece na nossa vida mesmo. Muito bom. Ótimas dicas de vocês três. Vamos para a segunda rodada aqui. A gente falou muito de saúde, falamos de saúde preventiva, de academias. Larissa, o que você faz para cuidar da sua própria saúde? Eu caminho 1 hora por dia, todo dia, sem exceção. Muito bom. E você? Eu sou daquela porcentagem maior que não é adepta da academia. Você está fazendo aí sua caminhada, está fazendo a sua... Está mantendo a saúde em dia. Consistente nisso aí. E você, Henrico? Eu faço a base, né? Então eu não tomo muito suplemento, eu tomo só magnésio e vitamina D. Estou começando a tomar creatina agora, porque eu estou treinando mais, mas eu faço a base, né? Esporte, 5 a 6 vezes a semana, tento dormir. Agora eu tô conseguindo dormir 7 horas, que tá melhorando, né? Eu tento comer minimamente decente, que é mais difícil. E aí tento manter essa parte de estresse, etc., a questão de wellness de uma maneira mais equilibrada também. Muito bom. E você, Amit, para a gente encerrar essa pergunta? Acho que é na mesma linha da Larissa do Henrico. Dormir bem, que é um pouquinho de desafio no momento. A gente está com uma menina de 7 meses aqui em casa. Mas com certeza dormir bem é fundamental. Se alimentar bem. Eu exercito todo dia. Eu estou fazendo isso há anos, há décadas a esse ponto. Não vou dizer que sou um atleta, mas tentar puxar um pouco os meus limites ao máximo para poder viver saudável, né? A quarta coisa seria monitorar. Então, eu tento monitorar os meus lípidos ou lipídios? Lípidos ou lípides. Uhum. O colesterol, etc, etc, a pressão, etc. Então, se você não consegue medir, você não consegue monitorar. Se você não consegue monitorar, você não consegue modificar, né? Então, pelo menos tem a base, né? Seria a quarta coisa que eu faço. E a quinta coisa, eu acho que todos nós falamos um pouquinho aqui, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, o nosso olhar ao mundo também nos afeta. Então, tentar manter isso também, né? Ter amigos por perto, família por perto, se bem que a minha família não está tão perto, mas manter o otimismo, apesar de todos os problemas do mundo, etc, etc. Muito bom. As cinco vertentes aqui da saúde. Eu vou voltar agora com a Larissa para conhecer um pouco mais os interesses de vocês. Quem que você gostaria de entrevistar num podcast, Larissa? Aí pode ser uma pessoa viva ou alguém que não esteja mais entre nós. Já que o nosso tema central é saúde, acho que eu ia adorar fazer uma entrevista detalhada com o nosso ministro da Saúde. Ainda é o Alexandre Padilha? Alexandre Padilha. Pronto, com ele. Beleza. Quem sabe ele não vem aqui no ExpertCast no futuro, né? Uma boa sugestão. A Ana Estela Haddad, que trabalha com ele, que está à frente da Secretaria de Informação e Saúde Digital, já esteve aqui num episódio no ano passado. Henrico, e você, quem que gostaria de entrevistar? Eu não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil, mas eu acho que eu iria na linha do Amit ali, pegaria o Dario Amodei. Dario Amodei, da Anthropic. Está agora. Deve ser um cara super interessante. Ele e a irmã, né, que estão à frente. Ele e a irmã, exato. Talvez os dois, né, seria Talvez os dois.
E você, Amit, quem que você gostaria de entrevistar? Eu pegaria o Leonardo da Vinci. Opa, Aprender um pouquinho de italiano também e fazer talvez sobre um gelato italiano, mas sinceramente é porque eu li o livro do Walter Isaacson sobre o Leonardo da Vinci, que é uma recomendação também. Eu conheço a história, pelo menos, bem da pessoa. Eu acho incrível a cabeça dele. Acho incrível a sede de conhecimento que ele tinha. Ele não é o único na história, né, mas é um dos mais conhecidos no mundo ocidental. Eu gostaria de entender como ele foi a pessoa que foi, para eu tentar conseguir aprender um pouco isso. E se você só pudesse fazer uma pergunta para ele, você perguntaria o quê? Nossa, uma pergunta fácil e difícil. Como? Seria a pergunta. Como que ele mantinha a curiosidade dele? Muito bom. Um ser de curiosidade muito ampla, né? Também li esse livro do Walter sobre... Inclusive, ele tem outros livros muito bacanas, né? Todos os livros dele são muito bacanas. Ele fez várias biografias e tem um livro dele chamado Os Inovadores, que é muito legal, não sei se vocês já leram, também deixo essa dica aqui. Mas Da Vinci é realmente um ser de múltiplas habilidades, né? Então, seria muito interessante, gostei da pergunta aqui que a Larissa fez e que você muito bem respondeu, Amit, com uma pergunta para ele, né? Como manter essa curiosidade tão ampla e irrestrita? Para a gente fechar agora a última pergunta para vocês. Qual que é a inovação preferida de vocês? Não precisem ficar restritos à saúde, tá? Pode ser qualquer inovação. Eu vou começar com a Larissa, depois Henrico e Amit, para a gente encerrar. Acho que para mim é, com certeza, a internet móvel. E, assim, literalmente mudou o jogo em todas as indústrias. E, assim, o celular, por exemplo, que é o principal aparelho que a gente usa para acessar, virou quase uma extensão do nosso corpo e da nossa mente. A minha sobrinha de 3 anos está aprendendo a desenhar bonequinho, e na maioria das vezes ela bota segurando um celular, quase que como se fosse uma parte mandatória da nossa existência. Pois é, interessante como ficou, né? Inclusive para as crianças. E você, Henrico? Nossa, tá tentando pensar em alguma coisa diferente, mas é difícil. Vai ter que falar inteligência artificial generativa. Não, putz, mas eu estava pensando exatamente nisso, né? Vindo para cá hoje de manhã, para São Francisco, eu estava dirigindo e eu pensei exatamente como era diferente, né? Na primeira vez que eu vim para cá com os meus pais para Califórnia, era aquele negócio de trazer um mapa com você, desenhar o caminho, etc. E hoje, tipo, né, por onde que eu vou? Vou pegar 280, vou pegar 101, qual é o caminho melhor para chegar aqui? Cara, essas coisas, né? Eu acho que é isso que é o benefício que a gente vai ter na saúde também, nessas coisas, né? Que nem com o UP ou com qualquer outro medidor desse tipo de coisa, quando a gente conseguir integrar todas essas coisas, o impacto disso vai ser, mas é só viabilizado porque existe um desse daqui, né? Muito bom. Amit, você, qual seria a sua... Olha, toda inovação é importante. Se a gente não tivesse roda, a gente não teria o carro. Se a gente tivesse o carro, a gente não teria o foguete, etc, etc, etc. Né? Então, concordo absolutamente com tanto a Larissa como o Henrico. A internet móvel é a expressão mais moderna de várias outras inovações que já aconteceram antes. O computador, o chip, álgebra, etc, etc, etc. Então, eu escolheria o mesmo, né? Porque afeta a minha vida no presente. E a nova vertente seria a inteligência artificial, que vai afetar ainda mais a vida para frente. Vai ter mais coisas ainda para frente. Se eu fosse escolher uma inovação, seria o que vai acontecer para frente. Eu adoraria ter energia gratuita, limpa, acessível a todos. Talvez seja energia fusão nuclear, talvez seja solar, mas eu gostaria que o maior problema que acho que a gente enfrenta como humanidade é a mudança climática. E eu adoraria a gente poder resolver ela. Não existe ainda. Existe em fragmentos. Brilhante. Os três, muito obrigado pela presença aqui. Fiquei impressionado com as falas e com essa experiência de vocês três tão bem representando o Brasil aí fora, nos Estados Unidos.
Espero poder encontrá-los ao vivo aqui. O Henrique eu encontrei não faz tanto tempo. Já parece que tem muito tempo, Henrique. Então, próxima vez que vier, avisa. Verdade, eu te aviso. Fim do mês eu tô aí, Gustavo. Aí a gente vai se encontrar novamente. Fica o mesmo convite para a Larissa e para o Amit quando vierem ao Brasil, para que a gente se encontre. Quando eu for aí, aviso vocês também. Muito obrigado pela presença. Adorei nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, para você que nos assistiu ou nos ouviu, não deixe de acompanhar o ExpertCast na sua plataforma preferida. Siga também a nossa newsletter, que é publicada mensalmente. Você vai encontrar os links em www.expertcast.com.br. Também nos dê 5 estrelas ali na sua plataforma de podcast, compartilhe com seus amigos e contatos. O ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Por fim, não deixe de acompanhar a comunidade de inovação em saúde. Já somos mais de 14 mil pessoas nos grupos de WhatsApp, página do LinkedIn, Instagram. Você encontra todos os links em www.inovaçãoemsaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.